Donald Trump esperava com tranquilidade uma ligação do governo da China. Ele foi para as redes sociais dizendo: essa conversa vai acontecer. Mas não aconteceu. O Trump quer fazer crer que a responsabilidade de evitar uma guerra tarifária entre os países é da China. O país asiático é um dos únicos que parece ter condição de dar resposta à altura das taxações do Trump. O Ministério do Comércio chinês condenou as ações de Trump como intimidação unilateral e disse que o país está preparado para lutar até o fim contra a nova taxação. A China também implementou restrições à exportação de minerais essenciais para a indústria aeroespacial e de defesa. O governo chinês também suspendeu importações de empresas estadunidenses e incluiu várias delas numa lista de entidades não confiáveis. Entre as medidas está a taxação em até 34% sobre os produtos americanos. O Trump chegou no seu auge até aqui. A Casa Branca confirmou mais 50% em taxa sobre as importações chinesas, deixando a tarifa sobre o país no patamar de 104%. Todas essas ações foram justificadas pelos chineses como necessárias para proteger a soberania e o desenvolvimento do país. Quarta-feira, 9 de abril de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. A gente está quase que monotema aqui no Em Detalhes, porque a notícia importante do momento é quase sempre a mesma. Sobre esse assunto eu vou conversar com o Diego Pautasso, que é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele também é diretor de pesquisas do Centro de Estudos Avançados Brasil-China. Professor, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Olá, obrigado, Gabriela, um prazer aqui estar com vocês, obrigado pelo convite. As tarifas de 104% dos Estados Unidos contra a China vão começar a ser cobradas nessa quarta-feira, portanto, dia 9 já de abril, já vai entrar em vigor. E isso aconteceu porque a China não desistiu também de responder aos Estados Unidos dentro do prazo que foi estabelecido pelo próprio Donald Trump. Então, o que a gente pode esperar, professor, dessa taxação de 104%? Eu acho que a gente nunca viu nada parecido com isso. Primeiro que os Estados Unidos pensam que essas tarifas são apenas uma punição aos interlocutores, nesse caso a China. Primeiro esquece que a China não é propriamente um país minúsculo, não é um moleque de alguma idade aí na pré-adolescência que você coloca de castigo. A China é um país com maior mercado interno, maior exportador, inclusive maior detentor dos títulos da dívida dos Estados Unidos, portanto, com capacidade de resistir e com capacidade de retalhar. Me parecia evidente que a China não iria recuar das contramedidas em relação ao governo Trump. E, de outro lado, né, o Trump esquece que esses 104% são contra a China, mas também contra o mercado interno, seja pelo efeito inflacionário que isso vai ter, seja porque os componentes que são importados da China e de todos os outros lugares do mundo irão para a indústria americana, né, e encarecerão os produtos no mercado interno e as exportações dos Estados Unidos também. E talvez isso explique um pouco o desconforto já de segmentos importantes da elite americana e quando esses preços chegar na gôndola, certamente do cidadão médio. Sem dúvida, e eu acho interessante a maneira como essa discussão está acontecendo, né? Porque o Donald Trump, ele ignora completamente qualquer tipo de negociação como é de praxe de ser feita entre as relações internacionais, vamos dizer assim, né, entre os embaixadores, que é algo que é sempre feito de um ponto de vista técnico e tenta ser bastante ameno, né? Nunca tem uma subida de tom tão grande quanto a gente tem visto desde que o Trump sentou na cadeira da presidência da Casa Branca. Ele disse mais cedo, nessa terça-feira, ele postou na rede social isso, que ele estava esperando a ligação da China. Ele disse que ele não tinha dúvida que a China ligaria para ele para discutir as tarifas, porque outros 50 países ligaram para ele
para rediscutir. Era exatamente o que ele queria, né? Quase que é uma relação muito desigual, é o lobo negociando com o cordeiro. Só que a China não ligou, isso não aconteceu. Então ele respondeu gritando mais alto, né? E parece que as relações diplomáticas estão sendo feitas dessa maneira agora, né, professor? Os Estados Unidos, a condição de um hegemon pressupõe, obviamente, que você tenha força material, econômica e até militar, mas pressupõe que você tenha, na linha do que você argumentou, Gabriela, consentimento, diplomacia, que você consiga produzir uma certa liderança moral, uma certa autoridade. E o que os Estados Unidos estão fazendo com essas medidas unilaterais é produzir um alvoroço, é produzir uma reação em bloco no mundo. Aqui no Brasil mesmo, o parlamento brasileiro, profundamente polarizado, conseguiu produzir uma resposta instantânea, e a gente está vendo todos os países reagirem com graus variados, mas com uma insatisfação muito grande, porque efetivamente os Estados Unidos estão tentando resolver determinados problemas que são estruturais, inclusive, que não se resolverão com tarifas, ou pelo menos não no curto prazo, e estão produzindo um grande desconforto internacional. Não por acaso, a The Economist, nas suas 2 últimas capas, inclusive sugeriu que os Estados Unidos estavam cavando o seu próprio buraco, e ao invés de fazer os Estados Unidos grande, estavam fazendo a China grande. Vou dar uma pausa aqui no Em Detalhes. A gente estava falando sobre essa cultura de investimento que os americanos têm nos Estados Unidos e de deixar o dinheiro em fundos. Aqui no Brasil, essa cultura ainda é diferente, mas investir não é coisa de milionário. O Edu Moreira vai trazer o Investidor Mestre 2.0, que são as aulas atualizadas do Investidor Mestre, onde ele ensina a investir com segurança e rentabilidade também. Essa é para você que, assim como eu, não sabe, costuma deixar seu dinheiro em poupança, em lugares que não vão te fazer ganhar dinheiro e muitas vezes vão te fazer perder dinheiro, o que é pior ainda. Então vou te convidar para essa aula que vai acontecer na terça-feira, dia 15 de abril, às 8 horas da noite. Essa é uma oportunidade para você, para mim também, eu confesso, para todos nós, a gente aprender onde colocar o nosso dinheiro. E essa aula é de graça, o que é melhor ainda, porque normalmente essas aulas elas são dadas por corretoras, por bancos que lucram com isso e que tem sempre um olhar enviesado. O Edu ele pode trazer sobre um outro olhar para a gente ter mais segurança a respeito desse assunto. Então, ele que tem mais de 20 anos de mercado financeiro e sabe bem como é que funciona toda essa história. Vem com a gente, acessa emdetalhesicl.com.br, faz a sua inscrição, garante a sua vaga de graça no link. Separa 2 segundinhos. Esse é o tempo aqui que eu estou conversando contigo para você poder colocar o link no seu navegador e voltar para a nossa conversa aqui para entender a relação do Trump com o governo da China e como isso tudo vai nos afetar também. Vamos lá? Voltar para a nossa entrevista? Não existe mais negociação, né? E a China ela é a mais prejudicada nesse tarifaço do Trump, que foi anunciado agora. Ela já tinha sido sobretaxada em 20%. E antes disso, antes desse 104%, né, que a gente anuncia agora, já tinha uma tarifa total de 54%. Aí o Trump aplicou mais 50%, que estava prometendo, então agora a gente teve essa confirmação da própria Casa Branca que os produtos chineses vão chegar a 104% na tarifação total. Me parece, professor, eu queria te ouvir a respeito disso, que é um cerco, a intenção do Trump, no fim das contas, apesar de ter 180 países que foram anunciados nessa taxação do dia do tarifaço, que é realmente cercar a China nessa história, né? Impedir que ela aumente a presença mundial. O primeiro mandato do Trump já teve o desencadeamento da guerra comercial, cujo foco foi prioritariamente, exclusivamente a China. A partir do segundo mandato, me parece que se tornou um pouco mais generalizada essa política de tarifaço. Então, nesse caso, a perda relativa da China é menor, porque não aumenta o custo para exportar para os Estados Unidos apenas da China, mas de todos os países e, sobretudo, dos países da região, né, da Ásia, cujas tarifas ficaram ao redor de 30%. Então, a China não perde competitividade relativa e, nesse sentido, tem mais uma razão para fincar pé, né? Porque a restrição ao mercado americano tem sido generalizada.
Por outro lado, a China, que há 2 ou 3 décadas tinha uma grande dependência do mercado americano, vem diminuindo progressivamente a fatia do mercado americano nas suas exportações, em favor de um grande crescimento para o sul global, América Latina, África e, sobretudo, a Ásia Oriental. E, nesse sentido, a China tem mais capacidade de resistir, né, a essa política hostil do ponto de vista tarifário que o Trump está disposto a escalar. É importante essa sua observação, porque a gente teve realmente uma taxação maior da Ásia, né? Foi o continente que mais recebeu, ou melhor, que recebeu as maiores tarifas nessa história. Eu te pergunto, professor, se já houve nessa história recente que a gente acompanha uma disputa dessa magnitude entre Estados Unidos e China. Apesar de a gente acompanhar uma disputa comercial, até estou usando aqui a palavra disputa, mas acho que já convém até a gente falar de uma guerra comercial, né? Que é mundial, mas que tem afetado mais diretamente a China, até, vamos dizer assim, até nas falas do Donald Trump nas redes sociais e quando ele dá entrevistas, ele ataca muito diretamente a China. Então, até onde ele pode realmente esticar essa corda, né, com a China? O professor Leonardo Trevisan, ele chamou a atenção no ICL Notícias primeira edição, que dos 193 países, 151 tem uma troca comercial, que é a soma de importação e exportação, maior com a China. Então, por isso que há esse incômodo por parte do Donald Trump. De trás para frente, né? Essa política americana, ela vai colocar mais países, entre aspas, no colo da China, né? Tendo em vista que a hostilidade vai empurrar para outro grande polo comercial, que é justamente a potência asiática. Mas contextualizando e periodizando a política dos Estados Unidos para a China, desde o fim da Guerra Fria até a metade do governo Obama, o foco foi no Oriente Médio, no assim chamado, na guerra global ao terror. A partir do Obama, eles cunham o conceito de pivô da Ásia, e a partir daquele documento do Departamento de Estado, o foco se direciona para a China. Do Obama para cá, nós temos essa reorientação, né, que no primeiro governo Trump vai culminar na guerra comercial. No governo Biden, escala, sobretudo para o campo dos semicondutores, assim chamada batalha dos chips, e chega hoje, então, nessa situação de redobrar a guerra comercial e confrontar a China, que já é percebida pela elite americana, dos dois partidos, como o principal competidor dos Estados Unidos. O problema é que quando foi pensada essa política de contenção lá no período Obama, há um pouco mais de uma década e meia atrás, a China ainda era um país que engatinhava em uma série de tecnologias. Talvez os Estados Unidos tenham perdido um pouco o timing. E hoje, como você destacou, além da China ser o maior parceiro comercial de grande parte do mundo, tem uma capacidade financeira, tem um desenvolvimento tecnológico, que, aliás, foi precipitado pelas políticas de cerco e contenção desencadeada pelo Biden, sobretudo no setor de semicondutores, e corre o risco dessa política, mais uma vez, como sugeriu a The Economist, precipitar o desenvolvimento chinês, precipitar a ascendência da China, que obviamente vai assumir um papel de líder nessa governança mundial, tendo em vista o fato dos Estados Unidos estarem se retirando do diálogo, da diplomacia em várias arenas, inclusive na arena ambiental, que será tema aqui no Brasil, na cúpula que vai ocorrer em Belém. Portanto, há um vácuo político que os Estados Unidos estão deixando, enquanto hegemon, para que a China venha exercer uma liderança cada vez mais multilateral. Super importante, professor, esse aspecto do meio ambiente que você coloca. Não só os Estados Unidos estão se retirando ali fisicamente desse encontro que é tão importante, como também o Donald Trump tem sistematicamente atacado essa área de meio ambiente, né? Agora, para além das medidas tarifárias, a China também deu uma resposta envolvendo o setor de tecnologia. Eu achei isso muito interessante, como talvez uma nova etapa que a gente não esteja falando muito nessa guerra comercial, porque o Donald Trump disse no domingo que a China desistiu de um acordo para a venda do TikTok, por conta dessas tarifas que que Washington quis impor na semana passada, e agora mais ainda. Então,
quais são as outras ferramentas políticas que a China pode recorrer, levando em conta que essa é uma delas, né? Podem ser utilizadas pela China. Esse setor de tecnologia é um setor, inclusive, que a China tem se destacado muito nos últimos tempos, apesar de a gente não falar muito disso na imprensa, mas pode ser uma ferramenta de pressão também aos Estados Unidos, né? Exatamente. A China já tinha colocado sob investigação a Google, tinha colocado a Apple, e isso são sinalizações do governo de Pequim que uma eventual escalada ia ter retaliações para além da questão comercial. É bom destacar que, para a maior parte das empresas americanas, o mercado chinês é o mais importante. O mercado mais importante para a Tesla continua sendo o mercado da China. Para a Apple, tanto do ponto de vista da venda de celulares, ainda é muito importante, representa quase 20%, quanto o mercado que produz inúmeros componentes e que entrega para o mundo uma parte importante desses celulares. Então, nesse sentido, as ferramentas que a China dispõe, tanto do ponto de vista de restrição do mercado chinês aos produtos americanos, como o fato de ser o maior detentor dos títulos da dívida dos Estados Unidos e vem diminuindo essa participação, ou seja, a China vem sinalizando que vai diminuir a participação dos títulos americanos nas reservas internacionais chinesas. A China já sinalizou que vai restringir a exportação de terras raras, que são importantes para a produção de componentes de alta tecnologia, mas parece que os Estados Unidos está disposto a trocar e levar adiante uma eventual desestabilização do comércio e da economia mundial, o que já preocupa, inclusive, setores relevantes da política americana. Hoje mesmo, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos manifestou preocupação com os efeitos que essas políticas tarifárias vão produzir. Porque, a bem da verdade, elas ainda não ecoaram na opinião pública americana. A gente sabe muito bem no Brasil como o bolso pesa na produção da opinião pública, né? Uma elevação de 10%, 20% no combustível causa todo um debate nos meios de comunicação. E quando esses produtos que vêm da China dobrarem de preço, qual vai ser o efeito sobre a opinião pública americana? A gente já viu no sábado grandes manifestações nas principais cidades americanas, sendo que essa elevação de preço nem chegou ainda na gôndola do supermercado ou no serviço. E isso deve ser levado em conta. Com certeza. Eu quero te ouvir também sobre esses impactos imediatos que a gente está observando e que estão tendo uma escala global, e um resultado financeiro, vamos dizer assim, né? A gente teve derretimento de bolsa de valores da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos. Então, como é que a gente tem observado isso? Qual deve ser o impacto disso? Porque nos Estados Unidos a gente tem uma cultura de investimento. Então, existe uma sensação de empobrecimento com esse último derretimento que a gente observou com muita força, principalmente nessa última segunda-feira. Como é que é essa realidade na China hoje? Como é que foi o impacto por lá? Esse é um ponto importante, Gabriela, a ser comparado. Às vezes, quando a gente fala aqui no Brasil a questão da Bolsa, parece muito mais um sinalizador de mercado, mas que não diz respeito à maior parte da população média brasileira. Nos Estados Unidos, as pessoas têm suas reservas em fundos e esses fundos têm ações. Portanto, quando derrete, como está derretendo aí as ações de várias empresas americanas, significa que boa parte das camadas médias americanas está perdendo 10, 20 ou 30% do seu patrimônio, já que previdência pública, esse não faz parte dos arranjos institucionais e das políticas públicas de seguridade nos Estados Unidos. Na China, por seu turno, embora o setor financeiro tenha crescido muito, ela é uma economia muito menos financiarizada. Os chineses têm grandes poupanças e é uma economia basicamente produtiva. A economia americana é uma economia muito mais financiarizada, os americanos têm grandes dívidas, grandes empréstimos pessoais, o Estado tem déficits públicos e a economia tem déficits comerciais. Então, o peso inclusive dessa redução dos valores de ações nas bolsas tende a ter impactos muito diferentes
nos Estados Unidos e na China. É bom lembrar que quando teve a quebra o subprime nos Estados Unidos, entre 2007 e 2008, não foi apenas o setor imobiliário, quebrou a poupança das pessoas, quebrou o banco, quebrou uma série de setores da economia por conta desse entrelaçamento financeiro. Na China, nós também tivemos uma crise imobiliária, que evidentemente foi importante, mas não teve nem de longe o mesmo efeito, justamente por algumas diferenças financeiras, além da capacidade de intervenção do Estado, que também é bem diferente. Professora, e nesse momento a gente não parece ver muito um espaço para negociação com Donald Trump, né? Ele quer, me parece, acabar com o multilateralismo, ele quer relações bilaterais ali, poder negociar de país a país, sempre com essa perspectiva. Quando a gente fala da China, não, mas com a maioria dos países ali que ele impôs essas tarifas, a gente está falando de uma relação que já parte de um caminho que é muito desigual. Então, eventualmente, a gente pode ter uma intervenção, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio nessa história. A própria China já entrou anteriormente com uma ação na OMC, só que a gente tem essa paralisação também do órgão da OMC que toma essas decisões, né, quando o país recorre, não tem muito o que fazer dali para frente. Então, o que a gente pode ver a partir dessas negociações, né, como que órgãos podem interferir nessa história? E também falo... imaginando a escalada dessa gravidade também de uma recessão global, porque muitos economistas, é praticamente unanimidade com todos os economistas que eu tenho escutado e conversado, que a gente deve caminhar para uma recessão global se as coisas continuarem dessa maneira. A impressão que eu tenho também, Gabriela, é que os Estados Unidos vai optar pelo bilateralismo, porque isso lhe favorece, sobretudo com grande parte dos países, talvez não funcione com a China, porque daí é uma luta de igual para igual, mas a gente viu no Panamá, a gente viu no México, a gente viu em relação ao Canadá uma tentativa de impor à força a sua política e, por outro lado, erodir o multilateralismo. Já no primeiro mandato, é bom lembrar, os Estados Unidos se retira da Organização Mundial da Saúde em plena pandemia. Isso é uma demonstração clara de falta de preocupação com as organizações internacionais e com o multilateralismo. E eu acredito que ele vai aprofundar isso. No primeiro mandato, ele se retira do TPP, que era um acordo transpacífico que o Obama estava construindo para a Ásia. Ele já sinalizou que não tem interesse em sustentar a OTAN, já manifestou que vai se retirar dos acordos aí, do Acordo de Paris e de todos os arranjos que dizem respeito às mudanças climáticas. E eu acredito que a estratégia dele será bilateral. O problema é, como a gente vem destacando, é que a China tem meios de resistir e de retalhar. Agora, como você também comentou, à luz da opinião de inúmeros analistas, a tendência é que nessa escalada tarifária a gente tenha um desarranjo do comércio e pelo menos algum tempo para que essa questão se equalize, e não me parece que os Estados Unidos estejam dispostos, né, a criar fóruns multilaterais para a resolução desses conflitos. Pois é, e acho que um pouco aquilo que eu disse a respeito da ByteDance, do TikTok, vai um pouco na linha de maneiras que os países têm de responder, e a China tem condições de responder quase ali como um pé de igualdade com os Estados Unidos, diferente da realidade de alguns outros países. Tem a questão da tecnologia, há muito que se falar também de outras maneiras que a China tem de resposta a isso, o veto a filmes de Hollywood, já ouvi falar nisso também circulando na imprensa. Eu fico me perguntando ao que a gente pode chegar. É difícil fazer esse exercício um pouco de futurismo, de como a China pode responder, mas já publicou, por exemplo, resgatou um vídeo da história dos Estados Unidos, do Ronald Reagan, também para dar uma cutucada nos Estados Unidos. Então está respondendo meio que a mesma maneira, né, de Donald Trump. A China costumava sempre responder do ponto de vista ali, vamos dizer assim, de negociação, né, sempre num tom mais ameno, mas foi escalando à medida que também Donald Trump foi, né, foi seguindo a mesma linha que ele. Exatamente, a China está disposta, e diferente, como eu disse, de algumas décadas atrás, está com meios de resposta muito mais robustos, seja do ponto de vista
comercial, seja do ponto de vista diplomático, seja do ponto de vista da capacidade de liderança que ela tem em diversas arenas internacionais. Ela é um líder do BRICS, né, que agora tem um escopo de países ampliado. Ela tem uma ascendência sobre a Belt and Road, que também é um arranjo e um processo de integração que envolve um grande número de países, e a China se tornou o principal protagonista dessas organizações internacionais em face da própria retirada dos Estados Unidos. Então eu penso que essa pauta comercial ela vai adentrar todas essas organizações, inclusive agora os BRICS, com as próximas reuniões no Brasil, e isso tende a isolar os Estados Unidos. Quer dizer, uma coisa é a opção americana por uma confrontação bilateral com diversos países, outra coisa é o efeito do isolamento internacional que isso pode trazer no médio prazo. E nesse sentido, os Estados Unidos está dando um passo um pouco largo que pode ter os seus efeitos geopolíticos, né? Como eu costumo dizer, você joga, no caso da geopolítica, uma espécie de jogo de xadrez com vários participantes, com vários enxadristas. O que acontece é que os Estados Unidos está jogando as peças ao seu bel prazer, sem imaginar as contramedidas que poderão vir no médio prazo. Professor, levando em conta a sua experiência, né, e estudando e pesquisando como funciona internamente os setores que podem ser mais impactados na China, quais podem ser mais afetados, quais são as maneiras que você tem observado, né, que o governo da China e que os setores estratégicos da China têm atuado, né, quais são as estratégias que estão sendo colocadas agora na mesa para tentar mitigar esses impactos negativos que estão sendo colocados com essa taxação de 104% aos produtos chineses, porque para quais outros mercados a China está olhando também, eventualmente até pensando em substituir parcerias comerciais? Como é que está sendo isso agora? A participação dos Estados Unidos no comércio exterior da China representava algo como 20% no início do século XXI. Hoje, considerando importação e exportação, está representando em torno de 11% com viés de queda. Né? Então, 11% realmente ainda importa, mas é um percentual bem aquém do que, eventualmente, as pessoas pensam. E a taxa de crescimento do comércio exterior da China com os países da Belt and Road, né, com 150 países que fazem parte, distribuído pelos continentes do sul global, são muito mais relevantes para o crescimento da economia chinesa. E, de novo, em face da competitividade, é mais fácil a China preservar, inclusive, alguns mercados, porque é bom destacar, né? Embora a gente não saiba exatamente o que vai acontecer com essa sobretaxa, a gente sabe o que aconteceu na primeira guerra comercial, quando Trump desencadeou ela em 2017 contra a China, com o objetivo de reduzir os déficits comerciais, e o resultado é que não deu certo. A China manteve superávites comerciais na casa de 250, 300 bilhões de dólares nesse período, né, enquanto abria novos mercados pelo mundo. Talvez o Trump esteja com uma certa presunção de que a elevação de tarifa vá produzir um baque na China. Eu quero só lembrar uma coisa, né? Quando iniciou a guerra da Ucrânia, muitos diziam que as centenas de sanções contra a Rússia levariam ao colapso da economia, a perda de credibilidade e eventual derrubada do Putin. O que aconteceu é que a economia russa cresceu acima da média da Europa, ultrapassou em poder de paridade de compra a Alemanha e se tornou a maior economia europeia, enquanto a Europa se manteve estagnada. E é bom lembrar que a economia chinesa, a economia russa, em comparação com a chinesa, ela é muito menor. Portanto, a capacidade de resistência da economia chinesa, em função, de novo, também do seu mercado interno, mas de sua competitividade tecnológica, são muito maiores. Eu creio que os Estados Unidos, e aqui me parece que há uma certa dissonância da elite americana em relação ao que eles eram no passado, por um lado, e, por outro lado, ainda sem compreender exatamente o que a China é no presente. É isso, professor, e acho que presunção ali é muito a palavra, né, para descrever essas medidas e essas declarações que o Donald Trump tem dado. Até a gente estava com um dia mais ameno em relação ao mercado financeiro, mas aí o Donald Trump viu que estava tudo um pouco mais calmo do que no último dia, já escalou de novo tarifaço, aí já mexeu com o dólar tudo de novo, enfim, mercado cambial e tudo isso.
Então, a gente não tem muito um respiro, né? Parece que a gente está todos os dias falando sobre taxação. A gente acorda com uma notícia e vai dormir com outra. Super importante aqui seus esclarecimentos, foi muito didático, muito esclarecedor, professor. Obrigada. Eu que agradeço o convite, Gabriela, uma satisfação falar com vocês do ICL. Uma satisfação também, professor. Até uma próxima. Obrigada também você que me acompanhou até aqui. Na sequência tem o Mercado Investimentos e depois o Rolê ICL. Você também pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. É só você dar play. Obrigada, até amanhã. Você já percebeu que quando um banco ou corretora te ajuda a investir, eles sempre recomendam o produto deles? E eles falam que são as melhores opções, mas nunca te contam a verdade por trás das recomendações. A verdade é que os bancos e as corretoras não ganham dinheiro quando você investe bem. Eles ganham quando você segue as recomendações deles e muitas vezes são feitas para beneficiar a própria instituição e não seu bolso. Eduardo Moreira trabalhou dentro do mercado financeiro, conhece os bastidores como poucos e decidiu revelar tudo que os bancos não querem que você saiba. Ele já ajudou milhares de brasileiros a investirem com segurança, sem depender de corretora. E agora quer te mostrar o caminho certo para fazer isso também. No dia 15 de abril, às 8 horas, Eduardo Moreira vai te ensinar como investir com segurança e rentabilidade. Vai ser uma aula online e gratuita. Até lá!